Agora, nesse penúltimo dia de Copa do Mundo, tá acabando, hein, gente? E aí a gente vai fazer a seleção da competição. Quem foram os melhores em cada posição. Começando com o campinho de Rafael Oliveira. Vamos lá, então. Bom, a minha seleção tem o Livakovic no gol, pela importância que o goleiro da Croácia teve nessa campanha, de um time que produzia pouco no ataque, mas se segurava bem na defesa e passava nos pênaltis e ele brilhava. Achraf Hakimi na lateral direita, fez grande Copa pela seleção de Marrocos. Coloquei o Thiago Silva, acho que o Thiago Silva fez uma Copa muito boa, num nível muito alto nos jogos que ele fez. Acho que teria alguns jogadores que poderiam entrar aí. A Copa do Otamendi é muito boa, a Copa do Upamecano teve altos muito bons, mas também teve alguns baixos consideráveis. Por exemplo, ele foi muito superado pelo Harry Kane no confronto e depois perdeu a semifinal também, né? Gvardiol, para mim, o melhor zagueiro da Copa, apesar de ter sido driblado naquele gol que ficou para a história da jogada do Messi. Theo Hernandes na lateral esquerda da França. Amrabat, para mim, o símbolo de Marrocos como o primeiro volante. Jude Bellingham, para mim, foi o melhor jogador da Inglaterra na Copa do Mundo. Acho que fez uma super Copa do Mundo, com uma idade impressionante para o status que ele já atingiu. Acho que ele foi o cara que destravou muitos jogos para a Inglaterra nessa Copa do Mundo. E acho que a Inglaterra caiu apresentando o seu melhor jogo em Copas em décadas, quando perde para a França. E Griezmann, para mim, um dos melhores jogadores da Copa, apesar de não receber tanto esse reconhecimento, porque os holofotes estão muito voltados para o Mbappé. E aí, no trio de frente, Messi de um lado, Mbappé do outro e Harry Kane como 9. Para mim, o Harry Kane, apesar de ter demorado a fazer gols, já era o melhor centroavante da Copa, pelo que ele oferece, pelo que ele gera de jogo, né? É um 9 que é um grande criador de jogadas, um grande garçom, um grande armador, e acho que ele mostrou muito isso nessa Copa. Por isso, para mim, ele é o 9, mesmo não brigando por artilharia nem nada do tipo. É muito mais pelo que ele oferece como esse 9 do que exatamente pelos números. E no comando, o Walid Regragui, que para mim fez o trabalho mais impressionante da Copa, pelo pouco tempo no comando, por ter estabelecido um padrão muito claro na seleção de Marrocos, por ter conseguido gerar tantas surpresas em vários jogos como gerou, parando seleções importantes, e até mesmo na eliminação para a França, né, fazendo o jogo que o Marrocos fez na semifinal. A grande história da Copa para mim. O Regragui, embora ali, acho que pro comando a gente tinha vários bons nomes, o Scaloni mesmo, acho que era um ótimo nome para colocar nessa disputa, pelo que vem fazendo mesmo antes da Copa do Mundo, e pela necessidade de mudanças, por essa flexibilidade que ele mostrou na Copa, que eu gostei bastante também, mas eu vou de Regragui nesse comando do time. Rafa, você está sendo cornetado apenas no Thiago Silva, pelo Rodrigo, pelo Dudu e pelo Décio. Normal, a seleção tem sempre preferências de cada um monta a sua, não tem problema algum. Fiquem à vontade para montar a seleção de vocês aí no chat também. Aí não tem muito certo e errado, cada um monta a sua. Eu achei que o Thiago Silva fez uma grande Copa do Mundo, e assim, não tem nada a ver com ser brasileiro, não ser brasileiro, para mim isso pouco importa. Da mesma forma que eu coloquei dois jogadores da Inglaterra, que também caíram nas quartas. Então, assim, eu acho que, claro, tem um mínimo de jogos que é importante para entrar numa seleção da Copa, mas para mim não é um problema pegar um jogador pelos 5 primeiros jogos, já que os jogadores que chegam às quartas de final, ou 4, né, já que alguns foram preservados na última rodada, da fase de grupos, mas é normal, acho que sempre tem algumas posições que são mais questionáveis mesmo, problema nenhum, pode cornetar à vontade. Mas tem que cornetar e tem que dar opção, porque vocês só cornetaram aqui, mas quem que vocês iam colocar no lugar do Thiago Silva? Enquanto isso, a gente vê a seleção do Casão. Quem foram os melhores? Rapidinho, tem um nome, desculpa, tem um nome que, por exemplo, eu queria muito colocar, mas eu não coloquei, por quê? Porque caiu nas oitavas. Aí acho que já era cedo demais para entrar numa seleção final. Para mim, o Harry Souttar, zagueiro da Austrália, foi o grande responsável pela Austrália chegar tão longe como chegou. E ele fez uma Copa espetacular, assim, o nível que ele apresentou na Copa foi um negócio absurdo. Para mim, foi um dos melhores zagueiros da Copa. Mas aí pesou um pouco essa coisa de ter caído nas oitavas, mas era um nome que poderia estar aí como uma surpresa dentro dessa lista. Eu só não coloquei porque eu não quis voltar tanto. Eu quis colocar as quartas ali como um limite. Justíssimo. E a sua seleção, Casão, dessa Copa? É parecida com a do Rafa, tem algumas mudanças ali. O Livakovic, Hakimi, Romero, Gvardiol, como ele chama? Gvardiol? Hernandes. Gvardiol. Brozovic, né? Modric, Enzo Fernandes, Messi, Álvares e Mbappé. Eu coloquei os dois argentinos do meio, os dois argentinos que entraram no time, né? Que é o Enzo Fernandes e o Álvares, porque a seleção argentina modificou completamente com a entrada desses dois jogadores. O Messi arrumou um companheiro à altura, apesar de ser um garoto ainda, jovem, mas que casou muito bem. A zaga da Argentina eu acho fraca,
mas o Romero deu uma segurança, porque eu não gosto do Otamendi, eu acho o Otamendi fraquíssimo, muito violento, vai muito para fazer a falta, e eu acho que com o Romero ali, o Otamendi foi pro confronto poucas vezes, né? Mesmo assim, eu não confio nele. Os dois laterais, eu acho que são os mesmos do Rafa, né? O goleiro também. O Modric eu não podia deixar de forma nenhuma. Vai disputar terceiro e quarto lugar, fez uma partida maravilhosa contra o Brasil, e Messi e Mbappé é indiscutível, né? Então a minha seleção é 4-3-3. E é também o Regrag, treinador. Boa. O Modric que vai se despedir com o maior croata, né? O maior nome do futebol croata de Copas do Mundo hoje. Último jogo, última dança de Modric. Casão, você colocou 4 jogadores da Argentina e só 2 da França. O Rafa colocou 3 da França e só 1 da Argentina. Reflete um pouco, assim, essa de ser tão parelha essa final, de que nem a gente consegue chegar num consenso? Não, é completamente parecido. Não dá para discutir as duas seleções, elas são fortíssimas. Aí vai na questão mesmo de gosto de um jogador, ou de um esquema, ou de um estilo. Então eu coloquei, tem 3 jogadores da Argentina, 4, né? 4 jogadores da Argentina, porque eu acho que o Enzo Fernandes e o Álvares, como eu falei, eles modificaram completamente o time da Argentina. O Messi entra na minha, entra do Rafa, entra do Renato, entra na sua, entra de todo mundo. E o Romero, porque um dos grandes problemas da Argentina nos últimos tempos estava sendo mesmo, sempre foi a defesa. A defesa da Argentina, eu acho que 2006, talvez, 6 para frente, ela começou a perder grandes zagueiros, que sempre teve, Ayala, sabe? Jogar Samuel, vários grandes zagueiros, desde dos anos 80 para frente, sempre teve uma dupla de zaga fortíssima e começou a não ter mais. E eu acho que o Romero entrou ali e deu uma segurança muito grande, até porque ele tem que jogar por ele e pelo companheiro, na minha opinião. Né? O Otamendi é um peso pro Romero, né? Se tivesse um zagueiro ali que jogasse mais, que apelasse menos, eu acho que ficaria até mais leve esse time da Argentina. Por isso que eu coloquei o Romero. Olha só, o goleiro da Argentina também, eu pensei muito em colocar o goleiro da Argentina. Pensei bastante em colocar, mas o goleiro da Croácia carregou a Croácia em disputa de pênalti várias vezes. O Emiliano Martinez, né? E sobre o meio do Casão, os 2 jogadores que ele colocou ali, para mim, estavam também nessa de eu preciso colocar. O Modric fez uma das melhores atuações individuais dessa Copa. E é um jogadoraço. E o Enzo Fernandes, eu acho que é muito justo entrar nessa seleção. Eu confesso que, para mim, foi o setor mais difícil, assim, mais cruel de escolher, porque eu acabei colocando o Bellingham, que eu queria tirar da seleção, e para mim o Griezmann é um dos melhores jogadores da Copa. Então, realmente, ali não tem muito certo e errado. Cada um vai pelos seus critérios. Gostei bastante dessa composição ali dos meias que o Casagrande escolheu. Boa. E o seu meio Obrigado, de campo? Rafa. Renato? Oi, o que é? Bota a minha seleção aí, uai. Uai, tá aí, ó. Agora entrou. Olha lá, eu também vou de Livakovic no gol, Hakimi do lado, na lateral, Varane e Sainz é a minha dupla de zaga, Theo Hernandes, que é a história espetacular, né? O irmão era o titular, se machuca no primeiro jogo, ele entra e vira um dos destaques da Copa, Enzo Fernandes, Griezmann e Modric, Messi, Álvares e Mbappé. Olha aí, não é fraca não, hein? Eu encaro de vocês dois aí. Ô, Renato, o nosso ataque é o mesmo. Nosso ataque é o mesmo, cara. É verdade.